E agora, dando continuidade ao nosso Open Data Day, a diferença de salário entre homens e mulheres é uma realidade e engloba muitos outros fatores, como raça e nível de escolaridade. Como será que essa desigualdade acontece em Curitiba? Então, agora eu trago para vocês o workshop O Gap de Gênero no Mercado de Trabalho, explorando... O Gap no Mercado de Trabalho, explorando dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CARGED, com a Carolina Atilho. Ela é quase engenheira pela FAI, é apaixonada pelo mundo dos dados e trabalha como analista de dados no jornal O Expresso e integra o time de operação da empresa Doctoralha. Seja bem-vinda, Carolina. Oi, pessoal, muito boa tarde. Dá para me escutar certinho, Nick? Dá, íntima, sim. Né? Já te chamando de Nick. Imagina, fica à vontade. Então, muito boa tarde a todo mundo que está assistindo, né? Então, como a Nicole falou, o meu tema desse workshop, né, é sobre o gap de gênero no mercado de trabalho, tudo isso embasado com os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas para frente eu vou detalhar mais um pouquinho o que é o CAGED, para quem não conhece muito bem, não está muito ambientado. Então, a nossa agenda para o dia de hoje, como a gente tem um público bem heterogêneo que está nos assistindo, né? Tem gente que tem bastante conhecimento, tem gente que tem pouco, então eu preferi explicar melhor os termos, né, mais básicos, né, que eu vou falar durante todo o workshop, para que todo mundo tenha o mesmo conhecimento e esteja na mesma página. Depois disso, eu vou focar no gap salarial nas capitais brasileiras e depois vou funilar isso para a realidade de Curitiba e, no final, eu vou deixar uma parte para perguntas e dúvidas, né? Eu só peço que a cada final de bloco que eu falar, vocês mandem no chat, eu vou respondendo, só para não perder minha linha de raciocínio. Então, como tem muita gente nos assistindo, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários ali do chat a sua cidade, sua área de atuação, para eu ter ideia se tem gente só de Curitiba, se tem gente de outros lugares do Brasil. Vou deixar um minutinho mais ou menos para vocês ir digitando quando eu vou lendo aqui para ver de onde que a galera é. Aqui, ó, temos jornalistas, pessoal de Curitiba mesmo, a Estelita. Eu acho que o pessoal está um pouco tímido agora, então eu vou dando continuidade aqui. Depois, no final, a Nicole me ajuda a saber aí de onde são os nossos telespectadores. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, já deram essa leve introdução. Eu gosto sempre de contar um pouco da minha história, porque algumas pessoas se familiarizam, né? Porque eu nunca imaginei trabalhar com o que eu trabalho hoje no mundo dos dados. Então, como foi falado, sou natural de São Paulo, estou quase me formando em engenharia de produção, já apresentei muitas vezes, graças a Deus, fui aprovada ainda com nota 10. E durante todos os meus estágios, eu nunca tinha me encontrado numa área, né? Então, se você está assistindo aí por curiosidade no mundo dos dados e fala, Carol, trabalho com uma coisa atualmente nada a ver, mas eu tenho muita vontade, eu era essa pessoa. Então, fiz estágio até em laboratório, passei por montadora, ramos bem diferentes do que é o que eu faço hoje, né? Até eu realmente me encontrar no mundo dos dados. Então, eu trabalho com dados tem mais ou menos uns 2 anos. Comecei como estagiária, né, fiz estágio em 2 empresas, e na Doctoralha, né, no time de operações, é meu primeiro trabalho efetivo como CLT, né, então eu sou um dado do CAGED. Então, tenho 25 anos, sou analista de dados no Expresso, eu trabalho junto com a Estelita e com o Gustavo, faço parte também, né, como foi falado, no time de operações da Doctoralha Brasil. Tenho uma loja de roupas, então sou empreendedora nas horas vagas e também, né, eu tento andar de patins, então prazer, pode me chamar de Carol. Tem essas 2 frases que eu gosto bastante, que que eu gosto de falar, né? Levando a informação para a sociedade de uma forma acessível e didática, eu busco sempre, quando eu pego algum trabalho extra, tanto no meu trabalho para o jornal ou para a Doctoralha, sempre falar a linguagem que a pessoa consegue entender, né? Nunca aquela coisa muito técnica, muito maçante, porque como a pessoa não tem essa familiaridade com o mundo dos dados,
vai ficar difícil para ela entender o que a gente está falando, né? Então, por isso eu gosto de sempre transformar numa linguagem bem acessível para o meu cliente. E, né, eu acredito muito, né, que os dados, né, conectam tudo, né, são razão de tudo. Então, eu gosto de conectar as pessoas, né, com esse mundo dos dados. Então, né, o workshop é sobre Open Data Day. E vamos lá, né, a pergunta do milhão. O que são dados abertos, né? O que é isso? Daí muita gente, né, que pode estar assistindo, tá tipo a Nazaré assim, né, Carol, tô aqui, mas eu não sei direito o que é. Então, vamos lá. Mas antes da gente falar o que é um dado aberto, eu acho bem legal a gente trazer essa diferença de dados versus informação, porque são duas coisas, né, bem diferentes, mas que uma origina da outra. Então, os dados, né, nada mais são do que constatações, são números, né? É alguma coisa quantificada, né? Por exemplo, na minha loja eu vendi 5 blusas vermelhas, 5 é o quantitativo, é o dado de quantidade de roupas, né? Então, os dados nada mais que são do que números. Então, né, os dados por si só eles não agregam nenhum valor, não trazem nem conhecimento, né? Se você chegar para o seu líder, para o seu gestor, com a planilha lá do Excel, toda crua, falar, tá aqui, né, chefe? Ele vai falar, tá, né? O que isso quer dizer, né? O que isso traz para mim? Então, os dados sozinhos não são capazes de, por exemplo, orientar a gestão uma tomada de decisão, né? Que no meu trabalho, tanto para o jornal, tanto para a Doctoralha, eu pego esses dados, eu trato esses dados e levo em forma de informação para a minha gestão, para a partir disso eles tomarem alguma decisão sobre, né? Então, essa é a principal diferença. Então, né, se o dado é o cru, a informação é o dado tratado, né? É o dado produzido que leva um conhecimento relevante, seja para uma tomada de decisão ou qualquer outra coisa. Então, voltando lá, né, para o começo, né, para os dados abertos, a gente já distinguiu, então, dois conceitos bem básicos de dado e informação. E uma frase que eu vi quando estava montando essa apresentação, uma frase que eu gostei muito, que data é o novo óleo, né? Que estava muito falando quando começou a era dos dados, data é o novo petróleo. Não, os dados são o novo solo, né? Que eu acredito muito que solo é a fundação, né? É onde monta toda a estrutura, né? Então, nenhuma empresa toma uma decisão, deveria, né? Sem ter algum dado, né? Sem fazer algum estudo. Então, gostei muito dessa frase. E o que é um dado aberto, né? Deve estar perguntando, dado aberto, dado fechado, Carol, nunca escutei isso. Dados abertos são quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, seja eu, seja você, seja algum familiar, seja alguma pessoa da sua empresa, pode utilizar, pode modificar. Então, os dados do CAGED, eu entrei lá no portal do CAGED, peguei esses dados, transformei o dado para levar a informação para o pessoal do jornal para eles publicarem a nota, né? Então, isso é um dado aberto. E o dado tem que, mais ou menos, né, fazer 3 checklists, né? Então, para ser considerado um dado aberto. Então, se ele não for encontrado ou indexado na web, ele não existe. Se ele não estiver aberto e disponível em um formato compreensível, ele não pode ser aproveitado. E se algum dispositivo legal não permitir sua aplicação, ele não é útil. Então, tem esses 3 checklists que a gente tem que ver, né, para entender se o dado é realmente aberto ou não. Teve outros princípios que uma palestrante falou, né, os 8 do que é considerado também dados abertos, mas como já foi falado, eu vou focar mais na parte mesmo do CAGED, para a gente depois ter mais tempo para dúvidas e perguntas. E os motivos, né, para a gente ter esses dados abertos, né, porque eles são tão importantes. Transparência na gestão pública, ao meu ver, é um dos mais importantes que a gente tem o direito, né? Como foi falado, acho que no workshop do meio-dia sobre a lei, é o nosso direito, é lei, né? Para a gente saber como é que está a gestão pública. Serve para contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão, é obrigatoriedade por lei, né, como foi falado na outra palestra, serve também para viabilização de novos negócios ou aprimoramento na qualidade dos dados governamentais. Então, todos esses dados eu peguei ali do site dos dados abertos do governo federal. Depois eu compartilho a apresentação com vocês para vocês pegarem o link e poderem ver certinho. E como foi falado, né, da LAI,
Então, só vou dar uma leve pincelada aqui também. E serve a pergunta, né? Ah, Carol, abrir dados é uma obrigação legal, né? Para a administração pública, sim. Né? Tanto que quando eu comecei a mexer com dado aberto, eu nem sabia que existia esse termo dado aberto, eu nem sabia que existia lá, então foi procurando uma informação sobre transporte público de Curitiba, né, uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu descobri que existia isso, né, então é uma lei muito antiga, que recentemente eu descobri, eu fiquei, nossa, né, eu realmente tenho direito, né, que até que o José comentou, a gente meio que se sente pedindo uma informação, né, como se o governo não fosse obrigado, mas sim, né, a obrigação do governo, tudo que rege os poderes executivo, legislativo, cortes e contas e o judiciário, né. Então, né, falando um pouquinho do CAGED, né, para quem não conhece o CAGED, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A principal função do CAGED, basicamente, é fiscalizar a situação dos trabalhadores, né? E ele é uma fonte principal sobre como é que está o mercado de trabalho nacional. E o CAGED, ele sofre atualizações mensalmente, né? Então, todo mês tem os dados do CAGED sendo atualizados lá no portal. Então, uma outra função muito importante do CAGED é que ele auxilia, né, as decisões estratégicas do programa de seguro-desemprego. Então, para a parte governamental, né, ver que tal função, tal nível de setor, né, de trabalho está com uma alta de desemprego, né, serve de uma função estratégica, né, eles vão olhar esses dados e vão ver, olha, né, tá com tanto desemprego, eles conseguem fazer esse acompanhamento e tomar decisões mais estratégicas para evitar isso. E também ele é usado com base no seguro-desemprego, né? Então, ele também serve muito como uma base de estudos, né, e pesquisas para também melhorar o bem-estar do trabalhador, né? Eles conseguirem fazer esse acompanhamento, porque realmente tem muita informação, e mais para frente eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue tirar da base do CAGED. Então, quando eu vi essa informação, eu fiquei bem surpresa, que eu esperava que fosse, né, um pouco menor essa cobertura. Então, 85% de toda a área geográfica brasileira, o CAGED abrange, né? Então, é um percentual muito alto, pensando no tamanho que é o nosso país, né? No tamanho que é o Brasil. E agora vamos para a parte dos códigos, né? Então, acho que a parte que todo mundo está mais curioso, como é que foi isso tudo, como é que eu fiz. Então, vamos lá. Então, o período analisado nesse estudo foi comparando março de 2020 com março de 2021. Então, lembrando, lá em março de 2020 foi quando começou a pandemia, e março de 2021 foi o ano após. Então, foi até uma coisa que, em conversa com os jornalistas, pediram, né, para fazer essa comparação para ver como é que estava o cenário no início da pandemia e após um ano de pandemia. Então, sempre quando eu falo que eu vou fazer algum estudo, alguma coisa, né? Até o pessoal do trabalho brinca assim, a Carol vai fazer a mágica dela, né? E vai surgir as coisas, né? Não é bem assim. Então, muita gente tem dúvida, né? Como é que acessa os dados, como é que é a cara dele, que nem sabe, né? Onde que busca. Então, ali, se você jogar no Google mesmo, né? Dados CAGED, vai cair para o portal lá o site do CAGED e vai ter uma parte lá de dados, né? Então, que nem ali estou mostrando na imagem, basta você clicar aqui, que você vai ser redirecionado para um outro diretório que contém todas as informações do CAGED, né? Todas as bases de dados. Para quem não está muito acostumado com essa, né, com o universo do mundo dos dados, pensa que você vai para o Google Drive e vai lá, vão ter várias pastinhas que você vai poder acessar. É basicamente isso. Então, ele redireciona para esse portal, daí está ali, né, a partir de 2020, na pasta do novo CAGED, então não é nada muito assim, né, que a galera brinca, né, que é tipo místico, que é daquela tela preta cheia de código, não, né, é bem, vamos dizer assim, normal, né, do que a gente está acostumado aí mexendo na internet. Então, na pastinha de 2021, que tem as informações que a gente quer, e tcharam, né? Então, temos os dados aí mensalmente, que nem eu falei, né? Que é onde a periodicidade, que acontece o levantamento de dados do CAGED.
E uma coisa que é muito importante, ainda mais quando a gente está trabalhando com uma base de dados que a gente não conhece, não tem ideia do que está vindo, é explorar o mundo dos metadados. O que é isso, né? São dados que explicam dados. Então, é basicamente o meu dicionário de dados, né? Porque eu, né, até fazer o estudo para o CAGED, eu não sabia nada. Então, basicamente, eu, conversando com o jornal, daí eu tive que realmente, né, navegar nas ondas, né, desse mar desconhecido e ver o que significava cada informação. Então, uma dica que eu dou sempre quando vocês vão mexer com uma base de dados que você não conhece muito, pegue o metadado dela, tipo, leia, entenda o que significa cada coisa. Então, aí tá a carinha, né, do nosso Metabase, como é que ele é. Então, aqui, se a gente olhar, tem as variáveis que compõem essa base de dados, né? Pense que a variável é como se fosse o nome dela, e ali tem a descrição. Porque certas coisas são óbvias para a gente, né? Idade é a idade do trabalhador, né? Não vai ser o signo dele, né? Leão com ascendente Capricórnio, não, vai ser a idade. Agora, tem tabelas que a gente mexe que é um pouco mais confuso da gente ter essa intuição, né? Ter esse conhecimento. Então, por isso que é muito importante a gente ver o que é a variável, né? O que é a descrição dela. Então, por exemplo, aqui, né? Região é região geográfica de acordo com o código do IBGE. Deixa eu ver outra aqui. Tipo de empregador tipo do empregador. Raça, cor é a raça ou cor do trabalhador, né? Então, por isso que é muito importante, antes da gente sair fazendo código aí, ficar animado com, né? Quero programar, vou sair fazendo. Não, vamos entender o que os códigos são, né? E aqui está um exemplo que eu peguei para vocês verem, conseguirem ver melhor. Opa! Que é o município, né? Então, aqui tem o código e a descrição. Então, para a galera do Excel aí que mexe um pouquinho, é basicamente fazer um próprio V, né? Se lá tá esse númerozinho lá na minha linha de dado, eu puxo que se tiver 110004, eu sei que é de Rondônia Cacoal, né? Então, eu meio que faço o PROC V para puxar essa informação, para não ficar também só o código, né? E lembra que eu falei no começo, né? A gente tem um dado, tem informação, né? Então, a gente quer levar a informação para o nosso ouvinte, para a pessoa que precisa dessa informação. E aqui é outro exemplo que eu peguei, que é o grau de instrução. Então, na minha linha de código, se aparecer o 10, eu sei que essa pessoa tem um mestrado, e se tiver 5, eu sei que ela tem o fundamental completo. E onde eu fiz tudo isso, né? Eu fiz tudo na linguagem Python. Hoje, atualmente, eu programo em R Python, mas eu preferi fazer para o Python até. Fiz no Jupyter Notebook mesmo, bem tranquilo o código. Depois também, quem quiser me chama ali no LinkedIn, Caroline Atílio, que eu compartilho o código com vocês. Até vou criar um diretório lá no GitHub para vocês conseguirem pegar todos os dados, os resultados do estudo e etc. Então, também gosto sempre de trazer uma carinha, né, para também, né, quem não conhece muito, né, que é o Python, que cara que ele tem, que também chegou a hora do tratamento dos dados, né, então a gente descobriu o que a gente queria, pegou esses dados, entendeu esse dado, agora chegou a hora de tratar esse dado para gerar informação. Então, aqui são todas as variáveis que eu tenho no meu data frame, né? Vamos pensar, quem não sabe o que é um data frame, é como se fosse uma tabela do Excel. Vamos pensar que é uma tabela do Excel. E aqui na minha coluna tem os nomes das minhas variáveis e aqui o tipo dela, né? Se ela é um número, se ela é letra, enfim, se ela é uma data, enfim, o que ela é. E aqui, né, como eu disse, que parece uma tabelinha do Excel, lembra muito, né, realmente lembra, então a gente pode ver aqui a competência, né, que é o período da análise, que nem eu comentei, né, foi feita a comparação de março de 2020 com março de 2021, daí aqui tem a região, o município, seção, subclasse, tá vendo que tudo são códigos, né, então, para cada código, se eu voltar lá, para cada código ele tem uma descrição, né? Então, por isso que é importante a gente realmente saber qual é a variável que a gente está tratando, né? O que ela é, para conseguir fazer esse cruzamento. Deixa eu voltar aqui. E um ponto importante, né? Para esse estudo foram feito um filtro para salários abaixo de R$100 mil mensais, tá? Esse corte foi feito com uma análise estatística. Não vou me aprofundar muito agora, mas então lembrando que daqui para frente, né, todos os resultados são em base com salários abaixo de R$100 mil.
Então, para quem assina o Expresso, né, ou já deu uma fuçadinha no site do Expresso, saiu uma nota muito legal, março do ano passado, né, sobre esse estudo, e nesse mapa ele mostra, né, o mapa do nosso país, que mostra a diferença salarial entre homens e mulheres, né, então, quanto maior o círculo, maior essa diferença. Então, a gente pode ver aqui, né, que no estado de Minas Gerais o círculo é muito maior, no estado do Paraná, Rio de Janeiro, aqui Espírito Santo, e outros são bem pequenininhos, né, acho que esse aqui é Sergipe, não sei. Outros estados brasileiros são bem menores essas diferenças, né? E como é que eu fiz isso em código, né? Então, mostrando também que não é o bicho de 7 cabeças, né? O mundo dos dados. Eu basicamente fiz um filtro, então, para cada código desse é uma capital brasileira, então eu peguei todas as capitais e filtrei, né? Então, eu criei uma tabelinha das capitais com base no meu tabelão, né? Abaixo, lembrando, de R$100.000. E peguei cada código de cada capital e eu filtrei para conseguir ter esses resultados. Então, aqui só um mapa um pouquinho maior para vocês conseguirem ver. As únicas capitais que não tiveram diferença, né, que os homens ganham mais que as mulheres, foram Belém do Pará e Macapá. No restante do Brasil todo, há diferença maior entre homens e mulheres. Então, aqui, né, são as capitais mais desiguais em gap salarial de gênero, né, a líder, que está em número 1, né, que está liderando, tanto que se a gente voltar aqui e ver, né, que é o maior círculo, é Belo Horizonte, chega a 16,4% de diferença, então significa que os homens ganham 16,4% a mais que as mulheres naquela cidade. E comparando com o ano de 2020, esse percentual aumentou bastante, né? Se a gente vê em pontos percentuais, foram quase de 4%, né? Saiu de 12,52% em março de 2020 para 16,4% em março de 2021. Em segundo lugar, né, a cidade que eu moro, né, que a maioria acho que de vocês que estão assistindo também residem, que é Curitiba, a diferença salarial ficou em 8%, né? Então, e sempre lembrando que todos esses dados aqui são a mediana, tá? Nunca é a média. Que a mediana, lembrando, eu ordeno tudo e corto exatamente no meio o valor. Então, o salário, de acordo com a mediana dos homens, é 1.500, das mulheres 1.380, né, dando um percentual de 8%, e também, né, cresceu em relação a 2020. Se a gente vê em pontos percentuais, quase que dobrou, né, saiu de 4,61 para 8%. Florianópolis, Rio de Janeiro e Manaus também lideram as top 5 cidades, né? Então, Florianópolis chega a 6,7%, também cresceu. Rio de Janeiro 7,3%, não cresceu tanto, né, em relação de 2020 para 2021, e a única da top 5, né, com maior diferença salarial que caiu foi em Manaus, né? Então, se a gente olhar aqui em 2020, ela era, né, a segunda maior capital com diferença, né, entre homens e mulheres, saiu então de 10,3% para 7,1%. Aqui está o restante das outras capitais, eu não vou, né, falar uma por uma, até vocês também podem olhar depois com calma lá na nota do jornal. E como foi falado, né, Macapá e Belém são as únicas capitais, né, em março de 2021, que não apresentaram salários dos homens maiores, né? Então, se a gente olhar aqui para Belém do Pará, ficou 1,7%, né, o salário das mulheres maior, e Macapá 0,2%, né? Mesmo que seja maior, ainda é um percentual muito, muito pouco, né? E a gente consegue observar também que do ano de 2020 para o ano de 2021, esse percentual caiu bastante. Então, era negativo, né? Foi para positivo, e era 6,25% negativo, foi para 1,7% positivo. E de 2020 era menos, né, 2,34, foi para 0,2 positivo. E se a gente olhar aqui também, né, no restante das capitais, a setinha vermelha indica que cresceu, né, a diferença de 2020 para 2021. Então, de todas essas, né, mais da metade aí, né, cresceu essa diferença salarial. Então, né, como eu Open Data Day Curitiba, então vamos focar em Curitiba, né? Como é que está essa situação do gap salarial na cidade, eu brinco sempre, né, na Capivara City, né? Então, vamos lá. Então, em ano de pandemia, a coisa piorou em Curitiba, o gap salarial, ele aumentou.
Entre março de 2020 e março de 2021, o salário mediano das mulheres aumentou menos do que o dos homens, e essa diferença foi de 4,6% para 8%. Então, se a gente voltar lá na outra tabela, a gente consegue ver aqui, né? Em 2020 era 4,6%, saltou para 8%. Então, só para a gente ter uma noção, né, que fica mais visível graficamente, então tá quase que o dobro, né, aqui essa partezinha azul mais claro é a diferença salarial de um ano para o outro. Então, em 2020, os homens ganhavam 1.432, as mulheres 1.366, uma diferença de 4,6%. E 2021, né, subiu para 1.500 dos homens e 1.380. Deu para ver também, né, que do ano de 2020 para 2021, tanto os homens, né, e as mulheres cresceram esse aumento, né, só que bem menor. E uma frase que até saiu na nota do jornal, que é da Tereza Cristina, ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, uma frase que eu gostei bastante, que é: a cultura de que a mulher recebe menos precisa ser rompida, é uma coisa velada, uma preferência machista baseada nos papéis tradicionais. Enquanto não houver igualdade nas atividades domésticas, a mulher terá um fator limitador em sua inserção no mercado profissional. E essa diferença salarial varia entra muitos fatores nessa análise, né? Então, uma coisa que pesa bastante deles é a raça. Então, se a gente olhar esse gráfico, tem a diferença salarial de acordo com as raças, né? Então, a gente consegue ver que mulheres indígenas, amarelas e pretas têm salários que possuem uma desigualdade no percentual entre os gêneros maior. Então, quanto maior for aqui, quanto maior for a barrinha, maior essa diferença. Então, a gente vê aqui que de todas as raças, as mulheres brancas são as que têm o menor percentual, né, entre salários. Então, aqui eu coloquei, né, o percentual para a gente ter ideia do quanto que isso representa. Se a gente for ver mulheres indígenas, né, em pontos percentual, não, a variação é quase que o triplo, né? Então, sai de 7,53% para 18,71%. Então, mulheres amarelas, 18,48%, mulheres pretas, 12,79%, e mulheres pardas, 10,66%, e mulheres brancas, 7,53%. E aqui eu só trouxe o dado, né, quando que seria isso monetariamente, né? Então, com essa diferença de 18,71%, o salário dos homens, né, ficou em 1.500 e o das mulheres arredondando 1.220, né? Uma diferença de quase R$300, né, entre os gêneros. E outra coisa que, quando eu vi isso, eu fiquei muito em choque e triste ao mesmo tempo, porque outro fator que ele é muito interessante é o grau de escolaridade, né? Então, foi mostrado no próximo gráfico, vocês já vão ver, que quanto mais instruída a mulher, né, maior essa diferença salarial em relação aos homens. O único que não acontece isso é para o doutorado. Então, quanto maior o grau de escolaridade, maior, né, a gente pode dizer que é a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, nesse gráfico aqui a gente consegue ver essa diferença, né? Aqui nessa linha branca está como se fosse, né, igualdade salarial. Então, a gente consegue ver que mestrado é metade, né? Pós-graduação também varia bastante. E o único que fica ali, né, que fica 1.400, 1.398, é o doutorado. Então, aqui eu coloquei algumas informações. Então, mestrado ficou menos 50%. Opa! Pós-graduação, quase menos 33%, né, a menos. Ensino superior, menos 21%. Ensino fundamental, menos 13%. E ensino médio, menos 7,5%, né? Então, a gente, né, estuda tanto, busca tanto conhecimento para o mercado de trabalho, né, não pagar o que é devido, né? E uma outra coisa também, que a diferença salarial, ela varia muito de acordo com o setor de ocupação, né? Então, atividades relacionadas à informação e comunicação, como rádio e TV, cinema, serviços de tecnologia da informação, tinha o maior gap salarial em março do ano passado. Então, se a gente olhar esse outro gráfico aqui, a gente consegue perceber, né, que menos 32%
de diferença no setor de informação e comunicação, seguido por eletricidade e gás com 31,69, né? Pode falar que é o 31,7. Depois atividades financeiras e de seguros, quase os 30%, agricultura, pecuária e produção florestal, depois seguido pela construção, indústria da transformação e educação, lá beirando seus 10,3%. Então, uma frase da Birgit, que é a presidente da BPW Curitiba, que ela fala assim, também saiu em nota do jornal, que se essa discussão não chegar na mesa do diretor do presidente, nós sempre iremos esbarrar na mesma tecla. Na hora de promover alguém, quase sempre olham para um homem e não para uma mulher. É aquele pensamento pejorativo de que a mulher vai engravidar, vai pedir licença maternidade. E os dados mais recentes, né? Os dados preto na cara, você comparou com, né? Saiu no Expresso com um ano de pandemia, né? E qual que são os dados mais recentes? Terça-feira no Jornal Expresso. Então, se você assina, aguarde a edição de terça-feira, que estará sensacional. E se você não assina, corre lá, se inscreve para receber o jornal, o melhor jornal de Curitiba. Eu realmente amo fazer parte dele. E aqui o meu muito obrigada, né? Agradecer aos patrocinadores, o convite por estar aqui falando, né? Agradecer você também que está aí nos ouvindo, né? Nessa maratona de workshops, de palestras, né? Muito gratificante, né? Ter você do outro lado da tela. Infelizmente, né? Virtualmente, né? Mas vamos torcer para isso passar logo, para a gente poder fazer o encontro presencial e depois tomar um cafezinho, né? Depois da apresentação. E é isso. E agora é o momento de perguntas. Deixa eu ver aqui os comentários, só um momentinho, pessoal. A Estelita perguntou aqui se eu preciso de um computador super potente para lidar com essa quantidade de dados e quantas linhas eu trabalhei. Meu computador é bem, assim, vamos dizer assim, normal, nada com muito processador, né, e tal, tanto que eu rodei no meu pessoal, quanto também na empresa que eu estava trabalhando no começo do ano passado, e na época era um i3, né, 8 GB de memória, então não era nada assim, uma super máquina, né, um super computador. Quantas linhas eu trabalhei? Do Brasil inteiro foi mais ou menos 1 milhão de linhas, que foi. Aí quando a gente filtra, né, tanto pelas capitais, esse número vai diminuindo a quantidade. Curitiba, se eu não me engano, chegou umas 400 mil linhas, mais ou menos. Foi isso, não tenho o valor agora certinho para vocês. E a Estelita também perguntou, né, por que os outliers... Tá, então por que eu cortei, né, para os salários abaixo de 100 mil reais? Quando a gente faz uma distribuição estatística, a gente tem esses outliers que é como se fossem que são os fora do padrão, né? Então, para não influenciar muito na análise, eu fiz um corte, né? Mínimo e máximo para não influenciar, porque tinha gente lá que ganhava milhões por mês, né? Infelizmente, não sou essa pessoa. Então, se eu deixasse as pessoas que ganham meio milhão, 1 milhão e 200, ia influenciar muito nos resultados da análise. Então, tem algo na estatística que são os quartis, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E de acordo com vamos dizer assim, o limite, né, da minha distribuição, eu pego esse valor e corto, né? Para não influenciar nos resultados. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó, tem gente do Rio Grande do Sul. Ah, que legal! Eu comecei a fazer a engenharia de tecnologia. Se eu não me engano, ela estudou comigo, a Larissa. Deixa eu ver aqui, tem jornalista, designer, legal. O Bruno que trabalha comigo, analista de dados, tem um cientista de dados, pessoal de Minas Gerais, legal, Rio de Janeiro. Quanto tempo você demora para rodar todos esses dados? O código em si,
Não demora muito. Se eu não, deixa eu ver assim, até liberar para conectar com o Drive, Lari, né? Vou te chamar de Lari, íntima também. Demora o quê? Tudo demora nem 2 minutos o código inteiro. Tipo, é realmente muito, muito rápido, né? Se fosse, sei lá, se trabalhasse com data frame, né? Que é a nossa tabelinha de 1 milhão de linhas com 300 colunas, daí o computador ia pegar fogo, né? Daí ia demorar um pouquinho a mais, ou você precisaria de um processador melhor para isso, mas nunca, assim, só teve uma vez em todo o meu período trabalhando com dados que eu realmente, tipo, não, minha máquina não aguentou trabalhar, mas era assim, sei lá, coisa de 10 milhões de linhas com muitas colunas, né? Então, análises de dados, né, mais que a gente que vem através do jornalismo de dados, ou para o meu trabalho mesmo, eu nunca precisei, assim, de um supercomputador para computar isso, mas é bem rápido. Vou deixar ele aqui no meu Drive, rapidão. Ah, tem o Flávio também, professor. Seja muito bem-vindo, Flávio. Deixa eu só achar ele aqui um pouquinho. Deixa eu só fazer a autenticação aqui. Daí eu já rodo para vocês. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela. Sim, Mozart, isso mesmo. Eu já vou mostrar. Calma, London. Vou mostrar assim para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, esse código que eu fiz, ele tem bom tempo, tá, pessoal? Eu olho para ele hoje e fico, nossa, né? Codava desse jeito. Então, aqui eu tinha feito no Jupyter Notebook, eu passei para o Colab, até para o pessoal do jornal olhar o código, ver os resultados e etc. Mas para quem nunca viu, né, isso é um código em Python. Então, aqui na parte de cima eu importo algumas bibliotecas. Acho que a maioria que eu nem usei, uso basicamente a Pandas, né, que é a biblioteca mais famosa no Python. Então, a gente roda aqui as bibliotecas. Aqui eu libero só para acessar o meu Drive para eu ler os arquivos, né? Então, já fiz isso, estava fazendo isso enquanto vocês aguardavam. Aqui eu leio, né? Então, lembrando lá, na busca do portal do Caged, né? A gente vai lá no diretório do Caged, baixa esse arquivo. Eu joguei no Drive também para o pessoal do jornal conseguir acessar, caso eles queiram ver alguma informação específica, etc. Então, aqui é basicamente leitura. Eu queria saber se tá bom o tamanho ou se eu dou um zoom. Se puderem só responder ali no chat como é que tá o tamanho da fonte, qualquer coisa eu aumento, porque. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, acho que tá com um delayzinho. Tá, eu vou falando aqui qualquer coisa, eu tô com o chat aberto aqui numa outra tela, daí vocês vão me falando, tá, Zoom? Beleza. Aqui. Então, aqui são os dados que nem eu mostrei para vocês, né, com os tipos variáveis e etc. Aqui eu fiz para. Lembra que eu falei lá do. Como se fosse o PROC-V, né? Eu tenho um código, o que diz aquele código? Então, aqui eu criei uma tabela, meio que uma tabelinha, né?
uma tabelinha para cada tipo para conseguir fazer esse cruzamento, né? Lembrando sempre, né? Eu tenho dado, eu quero levar informação. Então, aqui eu criei para cada uma, para subclasse, para seção, para sexo, raça, cor, estudo, ocupação, cidade, etc. E aqui eu renomeei, né? Então, aqui eu faço a leitura de todos esses. Deixa eu só rodar aqui. Ó, beleza, rodou bem rápido. Aqui a informação também, deixa eu rodar rapidinho. Aqui o Metabase. Aqui. Então, aqui nessa parte, pessoal, eu estou renomeando, né? Porque como está tudo código e a descrição, para não ficar, enfim, né? Eu gosto de coisa mais organizadinha, então eu coloquei, renomeei cada código, né, para o nome, né? Então, eu coloquei código, que é uma função do Python, né, para renomear as colunas, então fiz isso para todas essas aqui. Carol, você me ouve? Escuto. Oi, Esther, tudo bem? Ah, então tá bom. Oi, tudo bom? Eu tive um probleminha aqui de conexão. Eu entrei aqui para ajudar você a mostrar o código e mediar algumas perguntas. Como é muita Beleza. coisa, vamos ajudar aqui na mediação. Eu acho que agora, então, você vai mostrar mais ou menos o código, né? Que acho que é uma pergunta que várias pessoas fizeram. E rolando, eu vou passar algumas perguntas do público para você, tudo bem? Belezinha, tranquilo. Deixa eu ver aqui, rodou. Aqui eu fiz um por sessão, né, para ver os somatórios de salários, né, mas se você quiser saber a mediana, eu rodaria isso daqui para ver como é que ficou. Então, só para apresentar no boxplot para a galera, né, que é, né, a nossa distribuição da amostra. Aí, ruim que eu não tenho uma ponteirinha aqui. Mas se der para ver pelo cursor, né, essa primeira parte aqui é o nosso 25%, o nosso 50% da amostra, 75%, e aqui o 100%. Esse daqui seria um outlier, né? Então, se eu fosse fazer algum estudo mais focado na seção mesmo, aqui, né, não está diferenciado homens e mulheres, então eu teria que tirar esse valor aqui de cima. Então, aqui eu só fiz também o agregado por seção para ver. Quando eu estou fazendo um código, eu gosto de fazer, enfim, ver esses agregados por tudo, né? Para eu tirando insight, falando com o pessoal do jornal e etc. Deixa eu ver aqui, tá aqui a mesma coisa. Tá, aqui eu agrego, eu faço a mediana de salário por sexo, né? Então, se eu não me engano, um é masculino, 3 é feminino. Aqui é onde eu corto os meus salários para baixo de 100 mil reais. Então, rodo aqui para filtrar para baixo de 100 mil. E aqui depois eu agrego por sexo, né? Então, a gente consegue ver que quando eu corto para o salário feminino não tem muita diferença, né? Fica em 1.300 mesmo, mas para o salário masculino ele cai, né, ligeiramente. Deixa eu ver aqui. Aqui eu só tiro algumas colunas, então esse drop columns, né, tipo, também pensando em eficiência, né, para rodar mais rápido as coisas. Então, só tem uma tabela lá, então tô lidando com os dados do CAGED, vamos supor, tem 50 colunas, eu não vou trabalhar com 10, não faz sentido eu manter essas outras 40, então eu tiro até para processar mais rápido o meu dado. Então, uma dica que eu dou, se você vê que realmente não vai usar aquela coluna, tira ela da sua base de dados. Então, aqui que nem eu mostrei no slide para vocês, daí que o cabeçalho dos dados. Oi, Carol, você me ouve? Oi, escuta. Falando aqui das colunas que você retirou, né, para facilitar a análise, o Jorge Matos perguntou aqui se há muitos dados inconsistentes ou errados nesses dados abertos do CAGED, né? E como é que você lidou com dados que geraram análises estranhas, né? Já que você está falando de limpar um pouquinho a base, né? Como é que foi essa questão de verificar a consistência dos dados e trabalhar? Então, uma coisa que eu sempre faço quando eu pego alguma base de dados, primeiro eu vejo a quantidade de valores vazios ou nulos, né? Daí eu vejo, esse valor nulo que eu tenho é porque realmente, né, é uma opção do valor ser nulo, tipo, tem filhos, né, 0 ou 1, ou enfim, dependendo da variável que eu vou observar,
isso, e eu vejo aqui geralmente nesse info, né? Então aparece tipo o número de linhas que tem para cada tipo de variável. Então eu sei que se tem um número muito diferente que não tem, eu já me atento, tipo, opa, né, essa variável tem alguma coisa estranha. Então eu gosto de fazer essa conferência mais meio que manual, assim, não diria tão manual, para eu conseguir ver, mas pegando assim nesses meros detalhes. Mas a parte boa aqui do CAGED, dos dados públicos que eu já mexi, assim, é a melhor base, uma das melhores bases que eu trabalhei. Então, não tem tanto problema quanto a isso. Mas, basicamente, Gil trabalha comigo, eu faço isso. Então, primeiro eu vejo, né, os números vazios, o que está faltando no meu data frame, tento entender o porquê disso e vejo se o número de valores batem, né, entre si, né. E vejo também, se numa coluna que é string, né? Que string que é palavras, por exemplo, a município é São Paulo, Curitiba, daí eu tenho 17. Se tiver um valor assim, eu já fico, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então é aí que eu observo isso. Então aqui tem o head de novo, deixa eu ver aqui, eu filtro só as capitais. Então, para a galera que está olhando o código, tá tipo assim, ai meu Deus, Carol, DF capitais igual, então eu crio um DF capitais, né? Pensa numa fórmula matemática, né? Código é lógica. Então, X igual a blá blá blá, né? Então, que é meus dados antigos. Então, aqui eu filtro essas capitais para saber. Aqui o head das capitais, então já com a quantidade de colunas bem menores, né, do que a nossa original. Quer ver, é que eu já rodei eles, não dava para ver. Deixa eu dar um print da shape aqui. Print. Opa. Capitais.shape. Até respondendo perguntas, né? De todas as capitais são 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de linhas com 14 colunas, né? Que tá aqui a minha base de dados. Então, beleza. Aqui eu filtro de novo também, né? Abaixo de 100 mil, porque, enfim, gosto de fazer essas conferências novamente. E aqui que eu faço um dos joins, né? Para a galera que trabalha com Excel, é basicamente um proxy ver, porque lembra que eu mostrei lá o que o código significa da descrição? Então, para ficar uma leitura melhor, eu filtro isso. Deixa eu ver aqui, colunas. Aqui, tá vendo? O município, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, etc. E aqui, né, lembra daquele primeiro mapa para o jornal? Então, aqui eu faço um agrupamento, né, por município e por sexo, e eu pego a mediana, né? Então, median é a mediana e average é a nossa média. Então, sempre lembrar, né, do inglês que é um pouquinho diferente, né, que às vezes a gente se embanana um pouco com isso. Então, aqui, né, basicamente a carinha, deixa eu colocar aqui são 27, vou colocar 40. Então, aqui é aquele primeiro mapa do jornal do Expresso foi feito com base nisso, né? Então, eu acho muito legal, né, realmente mostrar o código, que a gente fica assim, como é que esse povo faz, né? Como é que a Estelita, Gustavo e a Carol fizeram tudo isso? Então, vocês viram que realmente, né, não tem muito segredo, mas atentar para os detalhes. E essa tabelinha aqui das capitais que alimenta aquele mapa, né? Que a gente falou lá de Belo Horizonte, deixa eu ver aqui se aparece. Belo Horizonte, que era 1450, 1213, né? Então, eles pegaram esses valores. Você quiser que eu pegue eles pegam esses valores e jogaram lá no mapa para conseguir plotar o mapa. Tá tendo mais alguma pergunta, Esther? No chat? Eu acho que a Estelita está com problema de internet. Mas eu vou seguindo aqui. Agora o cenário para Curitiba, né? Lembra que quando eu mostrei slide para vocês, eu fiz o geral das capitais, que é o que vocês viram, né, lá no começo, e depois focando em Curitiba. Então, eu fui lá no meu metadados, busquei Curitiba, daí eu vi que era esse o código, né, filtrei para pegar somente as informações de Curitiba. E aqui o boxplot também dos nossos dados.
Então, aqui é basicamente tratamento de dados, não tem muito segredo, arredondamento. Aqui o grau de instrução, que acho que foi até uma pergunta, né, que fizeram do mestrado, doutorado, não me engano. A gente já dá uma olhadinha aqui também. Pessoal, eu não estou explicando o que serve cada função, porque senão a gente vai ficar assim, né, até 6 horas da tarde aqui vendo cada uma. Eu vou explicar, mostrar mais ou menos o código, né, para vocês irem vendo e acompanhando aqui como é que funciona. Estudo, aqui eu renomeei as colunas, aqui o saldo geral de movimentação, né, como é que ficou, beleza. Esse saldo aqui, pessoal, comparando no mês de março de 2021, o saldo, ou seja, contratações e demissões por grau de instrução, tá? Então, de Curitiba, a gente consegue ver que 757 pessoas cursaram, né, foram contratadas com superior completo, 304 com superior incompleto, 59 com mestrado, 36 com doutorado e assim por diante, né? Aí as demissões no total, o saldo total para as pessoas que tinham fundamental completo, ficou em menos 730. Então, também outro dado que eu levei para eles sobre os estudos. Deixa eu ver aqui, raça, sexo. Aqui é também a mesma coisa, agregamento e etc. Oi, Carol. Oi. É a Estelita de novo. Voltei. Minha internet estava um caos, mas eu voltei. Vamos lá. Não sei, você está na parte da análise da movimentação, do saldo de movimentação, né? Isso mesmo. E logo depois que você fez a análise dos salários em si, né? Que é um outro campo específico, que você fez essas mesmas análises em relação a saldo e em relação a salário. Isso. Uhum. Se você não puder passar para análise dos salários, o Mozart Haas, ele fez um comentário aqui que ele não entendeu os salários por grau de escolaridade, ficou curioso. Eu vi que a mediana de salário do doutorado é menor do que a dos outros níveis de instrução. Essa foi uma dúvida que, inclusive, surgiu quando a gente estava trabalhando os dados. Se você puder mostrar para ele, explicar o que aconteceu aí. Claro. Deixa eu só rodar aqui, deixa eu ver. Deixa eu só achar aqui, que deu para ver que eu não... Deixa eu ver aqui, salário melhor do não existe. Deixa eu ver aqui que eu não rodei. Aqui. O que aconteceu, né, Mozart, que a gente até discutiu na época, foi que sim, que o salário... essa base é uma base do CAGED de pessoas contratadas por CLT, registro em carteira. Então, a gente entende que, de repente, pode haver, por exemplo, a questão da remuneração por bolsa, de repente, que é uma bolsa pequena, né, do doutorado, ou às vezes é uma remuneração só em carteira e o pesquisador tem outros tipos de remuneração, né? Mas, assim, o que realmente a gente encontrou, a gente cruzou várias vezes esses dados, né, Carol, para ter certeza que estava certo, foi um salário bem menor mesmo de pessoas com nível de doutorado. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Exato, achei aqui no código onde que tá. Então, tem essa parte aqui, Mozart, que eu faço, né, a comparação. Então, realmente, é a mediana de salário, e que nem Celita falou, né, como é carteira de trabalho, né, não engloba todas, né, as frentes de contratação, de outros tipos de emprego. Então, realmente, para o mestrado, o salário da mulher ficou com a mediana em 2.500 e o do homem em 5.000. Isso também, cadê aqui, o doutorado, né, que a gente tinha mostrado, ficou com 1,55%. Né? Então, que nem você também falou, quando a gente fez, agora voltou na memória, a gente ficou, mas, né, será que é isso mesmo? Né? Tá certo, dados eu conferi várias vezes e realmente, né? Então, tá aqui na formulinha que a gente pode ver, deixa eu ver aqui. Eu agrego por grau de instrução, eu fiz uma tabela separada, né, para mulheres e para homens, eu junto todos esses dois, faço um cruzamento, né, pelo left join, pelo grau de instrução,
E aqui eu faço uma variação, né? De 2.500 o salário da mulher para o salário do homem, aqui do mestrado. Aqui está o código. Você lembra, a gente chegou a fazer qual que era a amostra, né, de cada um desses grupos, né? Que não era, a gente também ficou nessa dúvida se seria uma amostra representativa ou não. Você lembra quantas pessoas estão englobadas nessa análise, pois em cada nível de discussão? Tá, deixa eu ver aqui, sim, deixa eu pensar que eu faço. Deixa eu ver aqui, prioridades de estudo. Ponto X, deixa eu ver aqui, trabalhos da mulher. Vai ter que já para o concatenado, tá? Deixa eu subir aqui. SWP. Deixa eu só ver aqui, gente, porque eu não comi meus códigos, logo não sei onde tá o que aqui, rapidão. 7.230, deixa eu só ver aqui. Como é que é a cara desse daqui? Tá, aqui eu não cruzo o grau de instrução. O Mozart está pedindo para você compartilhar o notebook, Carol. Compartilho sim. Pessoal, não vou fazer aqui na hora agora, porque eu vou me embananar pois está ao vivo, mas eu compartilho com vocês direitinho, depois eu coloco esses números de quantidade ali para vocês, mas tá tudo aqui, tá? E se a gente rodar todo o código, vai demorar, que nem a Lari perguntou, menos de 2 minutos, roda tudo. Uma outra parte que não saiu no jornal, que também tá meio crua, né? Mas aí fica o desafio para vocês se divertirem e brincarem. Até vou colocar aqui, são salários que tem mais 100 mil reais, né? Que a gente até levantou, tipo, né? A galera que ganha mais de 100 mil reais, né? Quem são essas pessoas? Mas os dados que mostravam não eram significantes para a matéria na época, então a gente não publicou isso. Mas eu compartilho sim, eu compartilho a pastinha inteira, daí vocês copiam, enfim, se divirtam aí no computador de vocês. Mais alguma dúvida quanto ao código? A professora Nádia parabenizou pelo trabalho e perguntou se a gente chegou a contatar outros grupos que estão trabalhando com a mesma temática de gênero em Curitiba, como Emílias, Armação e Bits da UTF-PR. Muito legal, professora. A gente não conhecia esse grupo, na verdade, não chegamos a entrar em contato. Vamos fazer contato, sim. A gente repetiu a análise, como a Carol falou, para a próxima edição, né? Comparando agora com dados de último trimestre do 2021, né? Para analisar essa questão do gap de gênero, e vamos publicar na próxima terça-feira. Vou fazer contato com eles lá segunda-feira para ver se a gente consegue fazer um bem bolado juntos. Obrigada, professora. Até as Emílias eu sigo elas no Instagram, mas nem me tentei, né? Na correria de, enfim, né? Outros temas também que a gente vai sair outras notas no jornal bem legais, inclusive durante esse ano. Não pensei em falar com elas, mas muito obrigada mesmo pela dica aí. Carol, eu não sei também se você chegou a explicar a questão dos outliers, né? De por que tirar aqueles salários acima de 100 mil reais. Qual que é a importância, digamos, estatística disso na análise, né? Deixa eu achar aqui um box plot, deixa eu ver esse daqui. Esse daqui não é exatamente o que eu usei, mas só para vocês verem, né? Então, aqui está por seção. Aqui está a mediana de salário, sabendo que a nossa distribuição, o limite do Q4 dela, ela vai aqui, né? Deve ser o quê? Uns 2.100, mais ou menos. E a gente tem aqui uma bolinha de 4 mil reais, né? Então, esse daqui, né, seria o nosso outlier. Se a gente considerar, né, esse salário de 4 mil reais para o nosso estudo, tá vendo que isso é uma pouca quantidade, que quase o dobro, né, do valor. Então, isso interfere muito se eu quero trabalhar com algumas funções estatísticas, né? Média, mediana, desvio padrão. Então, por isso que é legal tirar, né? Pensa, por exemplo, assim, né? Deixa eu pensar no exemplo. Você não come carne, você é vegetariano, mas decidiu comer uma carne um dia no ano, né? Então, não é com base nesse dia que você fala, eu como carne todo dia. Não, você não come carne, né? Então, por que você vai levar em consideração um dia que você comeu, né, no seu ano inteiro, né? Eu acho que não foi um bom exemplo que
quis fazer essa comparação, mas é por isso que é importante tirar. Há casos que os outliers são muito importantes na nossa análise, né? Daí você tem que fazer um estudo mais aprofundado neles, né? Para ver, enfim, se eles devem entrar ou não, mas é uma parte estatística mais ser buscado, né? Precisa de mais conhecimento, mais para as análises, assim, mais para machine learning também, etc. Mas mais para o caso de jornalismo de dados, ou para mais uma descritiva mesmo, geralmente a gente tira todos os outliers. E uma curiosidade, teve alguma coisa que te chamou a atenção durante essa análise? Alguma coisa que você viu que, poxa, foi algo muito diferente para você, né? Salários, assim, reais, ou alguma categoria de instrução que, enfim, te chamou a atenção pela curiosidade? Nossa, assim, teve. É que como é uma base mensal, né? Tanto que acho que até perguntei joguei lá no Slack para vocês na época, que tinha salários assim, com os cargos, sei lá, pintor de sei lá o quê, uns cargos bem assim diferentes, ganhando 1.200.000. Eu fiquei, como é que, né, uma pessoa que tem esse cargo, geralmente o salário é, né, 1% disso tem um salário milionário, né? Daí tanto que eu pensei, mas será que é mesmo mensal, não é anual, não sei. Então, alguns cargos assim que eu fiquei meio assim, achei, né, vamos dizer, peculiar, né, um cargo com aquele que geralmente, né, é o que a gente está acostumado a ver de pagamentos por aí, não um salário tão exorbitante, né, então, salários de 500 mil, 1 milhão, 1.200.000, até estava vendo do Q4, fui ver a pessoal de TV, né, estão vendo no Rio de Janeiro, né, as contratações da galera que trabalha em TV, daí tinha um salário lá de 100, 200 mil, eu fiquei, meu Deus, né, 100, 200 mil reais por mês é muito dinheiro. Então, mais esses pontos, assim, de curiosidade mesmo sobre salário, né. Eu lembro que a gente discutiu, inclusive, a questão dos salários de jogadores de futebol, né? Que tinha uma categoria específica lá na função de jogadores de futebol. A gente tentou fazer o gap de gênero. Você pode contar o que deu isso? Ah, tenho até aqui, ó, o cruzão. Deixa eu ver aqui. Ponto, gente. Então, eu tive que filtrar para pessoal. Então, lembrando sempre de olhar metadados de acordo com a ocupação e a subclasse para realmente filtrar os jogadores de futebol em Curitiba. E que temos só o sexo masculino. Então, do março de 2021, não teve ninguém do sexo feminino, né? Que consta na carteira de trabalho como jogadora de futebol. E a mediana ficou em R$ 2.500, né? Então, tanto que a gente até queria ver, né? Tipo, as mulheres no futebol, como é que é essa diferença e etc. E realmente só tinha homens, né? Então não tinha nem como a gente fazer esse comparativo. Você chegou a fazer essa análise Brasil? Não. Não, mas é o que a gente fazia aqui, deixa eu botar de novo. Não, é uma curiosidade, né? Que dá para quem quiser explorar o código também, dá para ir para isso. Deixa eu fazer aqui. Carol fazendo ao vivo. Respondendo as perguntas da jornalista curiosa aqui, desculpa, Carol. Imagina, porque o shape não tem. Mas são análises relativamente rápidas de rodar, né? Alguém até bem rápido. Nos comentários, né? Puxa, demorou muito, porque é uma base nacional, né? Com microdados do país inteiro, né? São muitas e muitas linhas, eu imagino. E ainda assim roda rápido. Roda rápido, porque, que nem eu comentei, acho que no começo, quando eu comecei a compartilhar, eu escuto, que acho que a gente cortou, né, alguns tipos de variáveis que a gente não fazia sentido naquele momento pra gente. Então, se eu tivesse mantido todas, demoraria mais um pouquinho, né, mas também, né, como acho que eu tô aqui com 3 milhões de linhas, deixa eu ver aqui, né, 3 milhões de linhas não é nada, tipo, né, ficar aqui, passar um café, comer um bolo, depois voltar, né. Tem casos que a gente demora mais um pouquinho mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Aí eu só reescrevi uma data frame. Opa. Aqui, ó. Olha que interessante. Para mulher. É engraçado que a da mulher deu maior, né? Deu mais alto. Deu maior, 2.500 com 1.200 no masculino. Mas é estranho, porque se o salário masculino para, né, dos homens em Curitiba era 12.500, talvez tenha alguma caco aí no código, não? Deixa eu ver aqui, salário, 5.000.
Deixa eu ver aqui. Bom, desculpa, eu fiz uma provocação extra aqui na Carol. Ela vai compartilhar o código em breve nas redes sociais dela. É Caroline Atílio, né, Carol? Isso, para tudo. Twitter e no LinkedIn, Isso Instagram. Em breve ela coloca lá o link para o GitHub dela também, onde ela vai subir esse código. Carol, a gente agradece demais a tua participação, a tua disponibilidade. O código vai estar aberto lá para quem quiser contribuir, fazer novas colaborações. Ao vivaço aqui, como diz o Felipe, eu já fiz um pedido ao vivaço, ela já estava codando ao vivo, enfim, mas vamos dar uma pausa, que acho que já puxei muito a Carol, e passo a bola para a Nicole, então agradeço para chamar para o nosso próximo workshop daqui em breve, né, Nicole? Você está no mudo, muda. Gente, já é a terceira vez que eu faço isso. Por que eu sou assim, hein? Eu queria pegar a deixa da Estelita, então, e agradecer a presença da Caroline. O pessoal adora ver o código acontecendo ao vivo. É fascinante, parece quase mágica. E o tema que você trouxe nessa questão do hiato de salário, né? Hoje de manhã a gente já teve conversas muito interessantes sobre várias questões de gênero e como os dados abertos podem ajudar a gente a enxergar essas questões, entender e buscar soluções para problemas que vão desde o assédio que as mulheres sofrem na rua até esse tema que você trouxe hoje, né, desse vácuo de salário entre homens e mulheres, que é uma realidade e precisa ser revista, precisa ser combatida, e como a gente estava insistindo já desde o começo do evento, questões de gênero têm que ser, sim, discutidas e visibilizadas em qualquer oportunidade. Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui no nosso Open Data Day. E, aliás, você defendeu o TCC, né? Você falou. Sim! Com nota 10, parabéns! Com nota 10, obrigada. Inclusive, é um tema bem legal que, né, surgiu por causa também do jornal, né? Quem não sei se não vai lembrar da nota sobre o transporte público. Então, eu e o meu grupo, a gente fez um modelo preditivo de passageiros para o transporte público de Curitiba, né? Sim. Então, a gente fez meio que um dashboardzinho, que o pessoal pode ver como é que ficou a previsão e etc. Mas foi esse o tema e aprovado com nota 10, bem feliz. Parabéns para a engenheira! Obrigada! E agora a gente vai passar para a mensagem dos nossos patrocinadores, porque como o Marcos, um dos nossos operadores do evento, disse, a gente tem que defender o nosso jabá. Às 4h30 da tarde, daqui a alguns minutos, a gente volta com o evento final do nosso Open Data Day. Vai ser um workshop com... Só um minuto, perdão. Vai ser um workshop com a metodologia base dos dados. Gente, onde é que foi parar o meu guia aqui? Peço perdão mais uma vez. Então, quem vai dar esse workshop, metodologia base dos dados, oficina base dos dados, como usar o Google BigQuery para consulta em grandes bases de dados. Quem vai oferecer esse workshop é a Fernanda Escovino, que é cientista de dados na Secretaria de Transportes da Prefeitura do Rio de Janeiro e cofundadora do serviço Base dos Dados, para ajudar as pessoas, em geral, a acessar e compreender melhor dados públicos de qualidade e em quantidade. A gente volta daqui a pouquinho com a Fernanda, antes uma mensagem do nosso patrocinador. Não sai daí. A Gatos é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo,
que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em um segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure, porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz, e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.